Não tem nada mais incômodo e necessário do que falar sobre família e seus problemas. Você já percebeu que você tem muito mais facilidade para falar do seu relacionamento ou da sua vida financeira com os seus amigos ou até mesmo com pessoas que você conhece na fila do pão? Em compensação, para falar da sua família, você não comenta com quase ninguém, só pessoas que você realmente confia ou pessoas da própria família, porque você acha que são as únicas que podem te entender. Porém, verdade seja dita, a maioria das vezes você engole calada. Seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou Samantha Silvani e este é o primeiro vídeo de uma série dedicada à vida familiar, porque todos os problemas que você tem de autoestima, de relacionamento, dificuldade de prosperar, de ser abundante, de ter uma vida leve, começaram com a sua família e não com você. Eu sei que dentro de você pode ter algum tipo de resistência de falar sobre o tema família, porque dentro da nossa sociedade, a maioria das pessoas está fingindo que tem uma família perfeita de propaganda de margarina, pelo medo do julgamento do que vão pensar se descobrirem que a sua casa parece mais um circo ou um manicômio. E em nossa sociedade foi instituída uma crença de que se você vem de uma boa família, você é uma boa pessoa e, portanto, isso também aumenta as suas chances de ter um bom relacionamento, bom emprego e de ser bem visto pelos outros. Então, de certa forma, a maioria das pessoas oculta os problemas familiares e finge que não tem nada acontecendo porque quer acreditar que vem de uma boa família, porque caso contrário, como ela vai se sentir uma boa pessoa? Ou seja, é como se admitir que você tem problemas familiares te fizesse de alguma maneira culpado por isso, ou de repente indigno, como se você não fosse merecedor de ser amado, de ter um bom relacionamento, de ascender numa carreira profissional e de conquistar aquilo que você deseja. Então é muito comum que a gente coloque a poeira debaixo do pano e finja que não tem nada acontecendo, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do que precisa ser transformado dentro do sistema familiar. Primeiro porque é uma situação extremamente dolorosa. Então falar de família é falar de ferida emocional, é falar de trauma na infância, é tocar em lugares em que você não quer revisitar, você não quer enxergar e que você tem a esperança de que na vida adulta tudo isso desaparece, né? Porque sendo bem sincera com você, o que acontece hoje na sua família e a relação que você tem com seus pais corresponde a 20% dos problemas que você tem. Os outros 80% são referentes à sua infância. Mesmo que hoje você tenha conseguido transformar sua relação com seus pais, ou pelo menos tenha mudado a forma como você se sente com relação a eles, isso não muda o que aconteceu na sua infância. Isso não muda as feridas que você traz. Isso não muda as consequências que você precisa lidar na fase adulta. Porque é quando as coisas começam a dar errado pra você na fase adulta que você vai em busca de compreender o que aconteceu com a sua criança. Ou pelo menos deveria, né? Porque esse é o caminho da cura. Mas o que acontece com a maioria das pessoas é o contrário. Ela pode até reconhecer que teve problemas familiares, mas a maneira como ela pensa que vai conseguir resolver esses problemas é fazendo tudo diferente do que os pais fizeram. Então, muitas vezes ela muda as atitudes. Ela busca, por exemplo, um parceiro que seja tudo que o pai dela não foi. Mas na realidade, o que ela tá buscando? Ela tá buscando novamente o pai. Ou de repente, a mulher que teve uma mãe com uma vida de muito sacrifício, de muito esforço, que foi dependente emocional ou financeira do pai e que muitas vezes falava pra essa filha: você precisa lutar pelas suas coisas, você não deve depender de homem nenhum, você tem que fazer o que eu não fiz pra você não acabar como eu. Porque, claro, ela como mãe deseja o melhor pra filha. E o que ela entende que seja o melhor pra filha? Tudo que ela não pode fazer. Então ela projeta na filha todos esses desejos, medos, frustrações, sem perceber que na realidade está condicionando o destino dela, uma vez que ela vai tentar honrar o sacrifício e o sofrimento que a mãe teve e vai tentar fazer tudo diferente, o que vai levar ela exatamente para o mesmo lugar que a mãe estava. Isso acontece porque a gente acredita que só porque cresceu deixou de ser criança, mas a maturidade não vem com o tempo, vem com o ato de assumir essas demandas emocionais. Eu acredito que a nossa dificuldade de compreender como isso nos afeta na fase adulta também é um traço de imaturidade, porque de certa forma você não quer aceitar, você não quer mudar, você não quer evoluir. Você prefere acreditar que as coisas têm que mudar para que você se sinta melhor, que se você mudar de relacionamento você vai conseguir o que você quer, que se você mudar de carreira você vai alcançar o que deseja, que se você mudar de país as coisas vão ser diferentes, mas nunca que você tem que mudar algo dentro de você. E essa resistência em aceitar a sua responsabilidade faz com que as coisas sejam ainda mais difíceis. E eu entendo, porque às vezes isso significa que você precisa olhar para os seus pais por uma perspectiva completamente nova e ter coragem de se desapegar do que você acreditava que eles eram. E esse passo não é fácil. Por exemplo, eu já ouvi muito em minhas consultas o tipo de discurso: o meu pai é maravilhoso, eu me dou super bem com ele sempre foi muito amoroso comigo, nunca me deixou faltar nada. Mas quando eu pergunto: e como era a relação do seu pai com a sua mãe? A resposta é completamente diferente. Às vezes esse pai amoroso com a filha desrespeitava a mãe, tratava ela mal, era abusivo, era tóxico, traía e até batia nela. E a filha
presenciou tudo isso. Então, como é que uma criança é capaz de entender que aquele homem é um bom pai e o ama e ao mesmo tempo pode ser um péssimo marido e faz a mãe sofrer? A criança não tem capacidade de entender que o pai é responsável pelas suas escolhas e atitudes. O que ela percebe é que ela recebe amor enquanto a mãe sofre. Então ela se sente culpada pelo sofrimento da mãe. E muitas vezes se volta contra esse pai e toma as dores da mãe como se fossem dela. Acontece que as consequências disso ela vai colher lá na vida adulta, quando ela vai buscar um relacionamento e dá de cara com um homem que é reflexo do pai. E de repente ela se vê sentindo o mesmo que a mãe sentiu. E isso tem várias camadas e nuances que a gente pode destrinchar para conseguir compreender por que nós somos tão leais ao nosso sistema. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a refletir através desta série. Então, se você não está inscrita no canal, se inscreve agora para não perder nenhum episódio e se tornar cada vez mais consciente dos problemas que você traz da sua família e saber como se libertar. Porque uma coisa é certa, a vida vai tentar desesperadamente te chamar a atenção para os seus problemas familiares. Então, você vai atrair cada vez mais experiências que refletem os sentimentos, os traumas e as crenças que você cultivou dentro do seu núcleo familiar. Não tem para onde correr. Por exemplo, se você sofreu abandono físico ou emocional, que geralmente é causado quando um dos pais morre, ou se divorcia, ou separa, ou deixa a casa de uma maneira repentina, ou até mesmo através da negligência, quando seus pais estavam lá de corpo presente, mas não te davam apoio, não se importavam com você, estavam muito autocentrados nos próprios problemas e não conseguiam te enxergar e atender às suas demandas da forma como você merecia. Tudo isso faz com que você tenha uma forte tendência de desenvolver dependência emocional nos seus relacionamentos, simplesmente porque você não quer reviver a dor do abandono. Eu me lembro que quando meu pai morreu, e eu tinha por volta de uns 14 anos, eu nem era tão criança assim, e eu me senti profundamente abandonada pela vida. Era como se eu tivesse sido esquecida por Deus, porque eu olhava ao meu redor, as minhas amigas, e elas tinham o pai presente, e eu me perguntava por que não eu? Por que eu não tenho meu pai comigo? Por que eu fui castigada, condenada? Por que eu não tenho o direito de viver com o meu pai? E isso me trouxe uma sensação de falta de merecimento enorme, que eu precisei de muita terapia para resolver. E foi tão doloroso passar pelo luto naquela idade que eu cortei laços com o amor. Eu decidi que eu nunca mais iria amar ninguém, porque eu não queria depender do amor do outro para poder viver, porque eu já conhecia a dor que era perder alguém que você amava tão profundamente. Então isso gerou dentro de mim um profundo conflito de quero ser amada, mas amar dói, então eu prefiro me proteger da dor do que experimentar o amor, fazendo com que eu sabotasse os meus relacionamentos ou afastasse pessoas que queriam me amar, porque eu não deixava, eu não permitia que isso acontecesse. Deixa eu só abrir um parêntese para contar uma história para vocês que eu nunca contei para ninguém, mas ilustra bem como eu fui tomando consciência do que tinha acontecido comigo na infância. Meu primeiro livro, 500 Dias Sem Você, que foi publicado em 2019, fala sobre como superar o término de um relacionamento através do amor próprio. Mas o que ninguém sabe é que esse livro não foi escrito sobre um relacionamento afetivo, foi sobre a minha vida familiar. E na época que eu escrevi esse livro, eu nem tinha consciência da dor que eu carregava, eu simplesmente estava buscando uma forma de expressar os meus sentimentos. Porém, quando eu publiquei esse livro, tudo mudou, porque eu comecei a receber muito feedback de quem havia lido, falando que conseguiu superar uma dependência emocional através do meu livro. E eu não entendi nada, porque eu não sabia a relação que tinha de uma coisa com a outra. Mas de tanto meus leitores baterem nessa tecla, eu comecei a me questionar de onde vinha isso. Por que eu falava sobre um tema que eu acreditava que eu não tinha vivido? E foi aí que eu descobri que a intensidade dos sentimentos que eu relatava no livro correspondiam a alguém que tinha sofrido abandono. E foi assim que o meu próprio livro mudou a minha vida, porque foi o início do meu processo de cura. Essa porta que se abriu quando eu tomei consciência de que eu havia sofrido abandono foi o que me ajudou a compreender todas as dores que eu carregava da minha infância. Eu tô te contando isso pra te mostrar que pra você entender a sua infância, você não deve tentar lembrar do que aconteceu, porque a memória que você guarda no seu consciente é a memória da sua criança. Então você enxerga a sua relação familiar e os seus pais ainda através dos olhos da sua criança. Então não é sobre o que você lembra da sua infância, até porque em muitos casos o teu subconsciente bloqueia quando as situações que você viveu foram muito traumáticas. Isso é sobre o que está acontecendo na sua vida agora. Quais são as dificuldades que você está enfrentando agora? Se você não está conseguindo prosperar financeiramente, se você não consegue ser feliz no amor, se você tem problemas de autoimagem, se você tem baixa autoestima, se você se sente culpada por tudo que acontece ao seu redor, porque de repente você carrega uma responsabilidade de sustentar o mundo
mundo nas costas, então tem muita coisa que precisa ser curada da sua infância, mas se cura agora, até porque existem alguns problemas familiares que não são tão óbvios, então você vai ter mais resistência em conseguir aceitá-los. Como, por exemplo, uma situação que é extremamente nociva para sua autoestima, que pode destruir a sua autoconfiança, mas que você geralmente passa pano. São as reclamações, as críticas veladas e a cobrança. São comentários que parecem inofensivos e que geralmente vêm com um discurso de é para o seu bem, eu quero o seu melhor, mas que carregam um enorme peso emocional e muitas vezes fazem com que você se sinta em dívida com os seus pais. Quando a sua mãe te diz, depois de tudo que eu fiz por você, eu te dei a vida. Agora me explica, como você vai sentir que você tem o direito de viver a vida da maneira que você gostaria se você se sente em dívida com a pessoa que te trouxe a vida? Como é que você vai pagar de volta a sua mãe pelo bem mais precioso que ela já te deu? De duas uma, ou você vai começar a internalizar que você não tem o direito de estar viva e você vai começar a rejeitar essa oportunidade, entrar em uma profunda depressão, achando que você não deveria estar aqui porque você não pediu para nascer e o teu nascimento veio com uma carga, uma responsabilidade muito grande, ou de repente você vai passar a vida inteira tentando compensar todo o esforço e sacrifício que a sua mãe fez de te dar a vida, de te trazer a esse mundo, e você nunca vai sentir que foi o suficiente. Eventualmente isso vai se tornar autossabotagem, porque como você vai conseguir avançar na vida se você sente que não merece viver? A conta não fecha desse jeito. Ou de repente você pode ter escutado do seu pai, mas você não faz nada direito, e agora pronto, você realmente não vai conseguir desenvolver nenhum projeto com eficiência, você vai abandonar tudo aquilo que pareça difícil demais, complicado demais, você vai se sabotar inevitavelmente, porque a gente espera de forma inconsciente que os nossos pais validem cada uma das nossas ações, porque essa ainda é a nossa memória de criança. Eu já cansei de receber nos meus atendimentos mulheres que se sentem extremamente culpadas pela infelicidade dos pais, porque acreditam que se elas não tivessem nascido, a vida dos pais seria muito melhor, já que tudo de ruim que aconteceu na vida deles foi depois que ela nasceu. Por que ela tem essa percepção? Porque a percepção da criança é o que a criança é capaz de enxergar quando ela vem ao mundo e vê os pais enfrentando problemas e dificuldades, e o que ela entende? É porque eu estou aqui, é por causa de mim, é por minha culpa. Então ela vai carregar o peso dessa culpa e ela vai se sabotar na vida para honrar esse sofrimento que os pais tiveram. Isso acontece porque nós somos leais ao nosso sistema familiar de forma inconsciente. Muitas vezes a gente consegue olhar de forma racional e entender o que aconteceu. Ah, não, minha mãe passou por isso, meu pai passou por isso, mas eu entendo que eu não tenho que carregar essa culpa, que eu tenho o direito de viver. Geralmente quem já tá nesse processo terapêutico, buscando autoconhecimento, começa a dar os primeiros passos nessa compreensão, mas ainda assim repete os mesmos padrões emocionais, porque a lealdade invisível é mais forte do que a racionalidade. Então a única maneira da gente se libertar dessa lealdade é realmente assumindo essas demandas emocionais. Então, ainda que a nossa mente tenha dificuldade de entender essa lealdade e muitas vezes aceitar que isso acontece, não é só comigo ou só com você, é com todo mundo, a gente sente no nosso coração que é real, porque no momento em que você começa a se decepcionar, você sabe que tem algo de errado, você sabe que algo precisa ser mudado, e de repente você já teve todas as atitudes que você conseguiu imaginar para ter um resultado diferente. Como uma menina que eu atendi um dia desse, ela me falou assim: eu já tô trabalhando meu autoconhecimento, eu tô trabalhando meu merecimento, mas eu não entendo por que eu sempre atraio pessoas indisponíveis. Ou seja, de forma consciente ela estava buscando se abrir para o amor, mas inconscientemente, por lealdade ao sofrimento que a mãe dela teve, a gente descobriu isso no Oráculo da Cura, ela não conseguiu se permitir ser amada. Então toda vez que ela atraía alguém que queria amá-la, ela dava um jeito de sabotar esse relacionamento. Ela buscava nos mínimos detalhes um motivo para ir embora. Então se a pessoa não fosse do jeito que ela havia idealizado e não reagisse da maneira que ela esperava, ela dava um jeito de sair desse relacionamento, ela terminava com essa pessoa. Por quê? Porque naquele momento ela se sentia vulnerável. E ao se sentir vulnerável, ela projetava o medo da dor, o medo do sofrimento, onde ela acreditava de forma inconsciente que era mais seguro ficar sozinha. Então ela se agarrava na esperança de que no futuro iria aparecer alguém que iria ser melhor e que iria amá-la do jeito que ela merece. Mas essa pessoa nunca chegava, porque não era a pessoa que tinha que ser diferente, era ela que devia mudar a sua maneira de se relacionar, principalmente a maneira como ela via a si mesma, porque ela não se achava merecedora
merecedora de ser amada do jeito que ela é. Ela achava até estranho quando a pessoa tratava ela bem demais. Pensava assim, não, alguma coisa tem de errado, algo de ruim vai acontecer nesse relacionamento. Não pode ser. Não é possível que seja tão bom, tão fácil, que eu tenha tudo isso, que eu possa receber tudo isso, se na minha infância eu não recebi. E se os meus pais sempre me cobraram demais, como se nada do que eu fizesse fosse bom o suficiente. Não importa o quanto de esforço você coloca, nem o quanto você se sacrifica para que as coisas funcionem. Você pode fazer tudo diferente do que você fez na última vez em que nada deu certo. Mas o que a vida está pedindo de você é acolhimento, não é guerra, não é luta. A vida espera que você consiga ter compaixão consigo mesma, que você se dê o amor que você não recebeu, que você possa se nutrir sem esperar que algo ou alguém surja na sua vida para preencher o seu vazio, que você saia da defensiva, em que você está sempre lutando para conquistar o que você deseja, porque você acredita que você só vai ter o amor, o dinheiro, o sucesso através da dor, do sacrifício, da perda, da abnegação, como se nada que é bom pudesse vir sem que você tivesse que pagar um preço caro por isso. A vida quer que você acredite no seu merecimento, que você como mulher pode viver com leveza e abundância. Isso não é fantasia, isso não é utopia, isso é seu direito divino. Agora, como você torna isso realidade? Compreendendo que a melhor maneira de honrar os seus pais e tudo o que eles passaram para que você tivesse a vida é através da sua própria alegria, não tem outro caminho. Porque talvez você seja a única pessoa da sua família capaz de romper esse sistema familiar autodestrutivo. Os seus pais vieram de outra geração, eles estão em outro processo. Você não tem nenhuma responsabilidade nem obrigação de salvá-los. Eles são exatamente o que eles precisam ser. E porque eles são da forma que são, hoje você tem uma oportunidade de romper esse ciclo. Nada na nossa vida é aleatório, é coincidência. Isso é algo que a espiritualidade nos ensina. Inclusive, depois de um tempo a gente entende que livre-arbítrio é utopia. A maioria das coisas que acontece já estavam escritas para acontecer. Não é que estava escrito exatamente como aconteceu. A gente escolhe muitos desses caminhos, a gente cria através da nossa mente e das nossas emoções. Mas estava escrito os aprendizados que a gente precisava ter. Porque por trás de todas as dificuldades que a gente enfrenta estão os nossos talentos. Então o que estava escrito para acontecer não era o sofrimento na sua vida, mas o seu potencial. Porque quanto maior as suas provas, maior é o seu potencial. Maior é a sua capacidade de superação, de realizar os teus sonhos, de fazer algo grandioso. O que não precisa ser para toda a humanidade, porque isso nem precisa ser visto por ninguém, mas grandioso para você e para os seus, para a sua família e para as pessoas que te rodeiam. Porque uma vez que você deixa de culpar os seus pais por quem eles são e de esperar que eles sejam diferentes para que você possa conquistar o que você deseja, você se torna a fonte da sua própria vida. E a fonte transborda, a fonte é abundante, a fonte cura por ser quem ela é. Uma vez que você começa a se nutrir de amor sem depender do que veio dos seus pais e sem achar que você recebeu menos, quando na realidade você recebeu o que você precisava para conseguir encontrar o seu verdadeiro talento e potencial, então você atrai pessoas que estão na mesma frequência, você atrai oportunidades que também são abundantes. A melhor forma para lidar com os nossos problemas familiares é trabalhando as nossas próprias emoções. Não é julgando os nossos pais e dizendo o que é certo e o que é errado e o que eles poderiam ter feito diferente para que a nossa vida fosse melhor, até porque nós não somos melhores do que eles. Nós estamos na mesma caminhada de aprendizado. E é importante também humanizar os nossos pais e compreender que eles não são perfeitos. Que talvez essa ideologia que você tem com relação aos seus pais também seja a visão da sua criança. E hoje, como adulta, você pode ver eles como seres humanos, que erram, que têm culpas, medos, inseguranças, mas que estão fazendo o melhor que podem em qualquer circunstância, mesmo que você acredite que poderia ter sido diferente. E você não pode julgá-los porque você nunca esteve e nunca vai estar na pele deles para entender o que se passava na cabeça e no coração quando eles tomaram determinadas decisões. Reconhecer os seus problemas familiares não é sobre buscar culpados, porque senão você vai se colocar
no lugar de vítima. E não existe vítima que seja feliz. É assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. É dizer para sua criança interior que ela não precisa ter medo. Agora ela está segura e que você tem o direito de viver a vida como você deseja. A espiritualidade me ajudou a entender que a nossa alma busca fazer correções através dessas experiências. Portanto, o propósito sempre é transmutar, superar, romper o ciclo. É o nosso desejo de crescimento. E é por isso que, de certa forma, já estava tudo escrito para acontecer. Porque a família que você tem, ela é perfeita para o que você precisa aprender. E tudo isso para que possamos ser melhores como seres humanos e ajudar o nosso sistema familiar, para que nossos filhos, as gerações seguintes, tenham ainda mais oportunidades e consigam romper aquilo que vamos deixar, né? Porque com certeza a gente não vai conseguir resolver tudo sozinho. Isso não se trata de salvar os seus pais ou mudar a sua família, mas de você tirá-los desse pedestal, tratá-los como humanos, com empatia e compaixão e fazer esse exercício de autoconsciência, presença e amor por si mesma sempre que os gatilhos da sua criança vierem à tona. Porque a energia do feminino é nutritiva, é receptiva, é abundante. E enquanto você estiver lutando contra a vida, em guerra contra tudo e todos para conseguir aquilo que você deseja, para se sentir vista, reconhecida e se permitir ser amada, você vai continuar se sabotando, porque esse não é o seu destino. Eu não tenho dúvidas de que se você assistiu até aqui, você já está pronta para dar esse passo. Você não chegou neste vídeo por acaso. Agora me conta nos comentários se essa reflexão fez sentido para você. Gratidão pela confiança e até o próximo vídeo.